Oi, eu sou a Semi e peço desculpas que a gente está gravando numa situação bem de baixa luz, mas eu estou indo lá fazer o teste de Covid porque amanhã eu vou visitar a Xiaomi para poder gravar para vocês o novo Xiaomi 13. Mas eu queria aproveitar esse tempo para explicar um pouquinho sobre esse negócio dos protestos e tudo mais que está acontecendo aqui na China, que muitas pessoas estão me perguntando. Eu fiquei pensando bem se eu fazia esse vídeo, se eu não fazia, porque primeiro que eu acho que é um pouco difícil da gente explicar as coisas e as pessoas entenderem que uma explicação é apenas uma explicação. Não é uma, ai meu Deus do céu, você é comunista, você tá passando pano, isso, aquilo. Gente, eu só tô querendo explicar a realidade do que a gente passa por aqui. Então, se vocês estiverem me assistindo e vocês entenderem o que eu quero passar pra vocês, eu agradeço bastante, tá, gente? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que antes de começar a explicar tudo, cada cidade é diferente uma da outra. Então, assim, eu não vou negar que as coisas que vocês viram aconteceram, porque sim, aconteceram alguns protestos em algumas cidades diferentes aqui da China, mas isso não representa todo mundo e não tá esse caos todo que todo mundo fica falando aí na China inteira. Por exemplo, aqui em Shenzhen, onde eu moro, não teve protesto nenhum, não vimos ninguém lá andando com a folha em branco e tudo mais. Se vocês não souberem do que eu tô falando, gente, dá uma pesquisada aí na internet, mas procurem ver vídeos que façam sentido, porque muitas pessoas que nem moram aqui na China ficam tentando explicar as coisas que acontecem por aqui, e aí tira as informações do toba, né, vamos dizer assim, que não, muitas coisas assim, eles generalizam muito ao invés de explicar pra vocês, ai, mas isso e aquilo. Então vamos lá. Não vou entrar nessa parte de mostrar os protestos e tudo mais, isso daí eu acho que a maioria de vocês já viram. Vou explicar o porquê do descontentamento, tá, gente? O negócio não é bem em relação ao governo central. O governo central basicamente é que nem uma empresa. Ai, calma aí que eu já vou ali entrar no corredor e já volto. Gente, eu cheguei aqui na parte do teste, ó. E aqui ele fica aberto até meia-noite, agora são 11 horas da noite e olha o tanto de gente ainda que tá para fazer o teste. Isso porque a maioria das pessoas, elas estão indo trabalhar e dependendo do lugar, não pode entrar se você não tiver o teste 24 horas, então você tem que ficar fazendo teste todo dia, que é um pouco cansativo, principalmente para pessoas que nem eu, que sempre esquece de fazer esse tipo de coisa e aí acaba tendo alguns problemas a mais que eu já explico pra vocês. E olha que quando eu vim aqui 10 horas da noite, olha só, eu vim às 9, olha o tamanho da fila. E a fila continua, e eu tô quase no meio do mato. E não acaba, meu Deus. O jeito que eles encontraram para economizar dinheiro, para fazer esse teste em massa, cada 10 pessoas eles ganham um potinho desse. Então, sempre tem 10 pessoas que fazem teste juntas. Aí, se alguém tiver no mesmo potinho que seu com positivo, você tá ferrado, porque você vai junto nessa. A grosso modo, funciona mais ou menos assim. A China é basicamente uma empresa, e aí vai lá o presidente da empresa e fala assim, ó, eu quero que tenha esse resultado aqui e não me importa como que vocês vão fazer para vocês conseguirem esse resultado. Vou te dar umas direções básicas, que no caso seria fazer o teste quando vocês começarem a aumentar, fazer o lockdown e tudo mais, mas não tem uma planilha falando passo a passo exatamente do que realmente tem que fazer. E aí que vem a merda, por quê? Vocês sabem que pessoas são seres humanos. Seres humanos têm falhas. Seres humanos têm medo. Então, a maioria das coisas que acontecem de errado, geralmente, não é por causa da regra que o governo cria. É por causa das pessoas que ou elas têm medo de levar bronca, serem demitidas, ou elas têm medo de acontecer alguma coisa. Então, elas fazem situações extremas e elas não são flexíveis para poderem se adaptar a outros tipos de situação. E aí que é o complicado. Por isso que muitas vezes a gente acaba ficando em umas situações que a gente não gosta, que a gente acaba ficando irritada, mas por causa das pessoas que trabalham. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje mesmo aconteceu isso. Estrangeiro, a gente não consegue escanear o bendito do código que tem nas portas, porque a gente usa passaporte, o passaporte não consegue ficar conectado com
o sistema, então a gente não consegue escanear. Mas a gente consegue acessar o código e consegue mostrar para eles. Só que existe uma diferença. Quando a gente escaneia o código, ele aparece exatamente o nome da cidade ali e o local onde você está, bem na parte de cima. Quando você não escaneia o código, ele aparece só a data e o horário. E assim eles conseguem saber se vocês escanearam ou não. E aí o tio não estava querendo deixar a gente entrar aqui. E a gente mostrou que a gente tinha feito o teste. Porque aparece todos os dias, todas as horas que você fez o teste. Mostramos ali a parte das cidades onde a gente esteve nos últimos locais. E não queria deixar a gente entrar porque, não, você tem que escanear, tem que escanear. Ainda aqui nesse shopping que tem várias entradas, então dá pra gente poder ainda ir para outros lugares e entrar em outras portas. Mas isso aconteceu também comigo, por exemplo, no meu prédio. E o segurança não estava querendo deixar eu entrar no meu prédio de jeito nenhum. Aí eu falei assim, como isso? Eu moro nesse prédio aqui já faz quase um ano e você não quer deixar eu entrar? Aí ele, não, porque não vai entrar. E como tem esse negócio do Covid agora, só tem uma porta que a gente pode entrar. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar, porque como que eu vou ficar pra fora? Como que você não quer deixar eu entrar? Eu moro aqui, todo mundo me conhece aqui. Aí ficamos nessa enrolação assim uns, sei lá, umas meia hora, uns 40 minutos, mas ficou bastante tempo. Aí finalmente chegou uma pessoa, um outro segurança, que me viu, me reconheceu e falou assim, vai. Tipo, nem precisei mostrar o código pra ele. Então, tipo, vai muito da pessoa que tá te recebendo. E aqui acontece muito desses erros, tá? Tem algumas regras que eu vou falar pra vocês também, que se aplicam assim e algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, algumas pessoas têm medo de usar também. Por exemplo, em teoria, o único órgão que pode fazer com que o seu prédio entre em lockdown é o órgão da cidade, não é nem do bairro, não é nem do distrito, nem nada. Então assim, se de repente eles fizerem um lockdown no seu prédio, e aí você falar assim, me mostra esse bendito desse papel aí, mostrando que foi aqui o órgão da cidade que mandou fechar nosso prédio. Se naquele papel tiver apenas escrito área de risco, rua tal, não tiver lá o número do seu prédio indicando que aquele prédio tinha que ser entrado em lockdown, você não precisa ficar, na verdade. Então, isso aconteceu com um dos nossos amigos. O prédio dele entrou em lockdown, aí os chineses ficaram revoltados. E aí eles falaram assim, cadê o papel? Aí no papel não estava mostrando que era o prédio deles. Eles falaram assim, eu vou sair e você não tem como me prender. Aí o segurança falou assim, eu vou filmar vocês, porque foi regra aqui do prédio que tinha que fechar. E aí o que aconteceu? Eles foram embora, o segurança ficou filmando e não aconteceu nada porque, em teoria, não poderia ter feito isso, entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que são criadas não pelas regras da cidade, são criadas pelo próprio lugar onde você está, por independência deles. Eu precisava entrar aqui, não consigo. Muitas pessoas falam desse negócio de código, de ler, não sei o quê, mas também ninguém explica que esses códigos aí, pra gente poder fazer os testes de Covid, ficar mostrando tudo quanto é lugar, cada cidade tem um, diferente, então nunca é conectado um com o outro, e isso causa um certo transtorno pra mim também, ou pra qualquer estrangeiro que tá aqui na China, porque toda vez que a gente vai pra alguma cidade diferente, a gente precisa achar um meio de como que o bendito do estrangeiro consegue utilizar esses benditos desses códigos, porque como eles não são interligados, toda cidade tem a sua própria regra. Então assim, viajar, principalmente para estrangeiro, é bem complicado. Muitos estrangeiros ficam bem revoltados quanto a isso, porque aí lá vem outro exemplo. Fui ali para uma outra cidade, e aí quando a gente chegou, desembarcou do trem, você tem que fazer um teste de Covid. E aí eu fui fazer o teste, Diego passou de boa, o chinês que estava com a gente passou de boa. E aí chegou a minha vez, a mulher falou assim, desculpa, você não pode fazer o teste porque o seu nome tá errado. Eu falei assim, como meu nome tá errado? Ela falou assim, tenta com letra maiúscula, com letra minúscula, tenta mudar a ordem do seu nome pra ver até quando vai. Juro, a gente ficou quase uma hora lá tentando e nada de conseguir. Eu tava ficando bem brava, porque eu falei assim, e como que eu vou fazer se eu não consigo sair dessa cidade? E eu posso voltar lá pra dentro e pegar o trem? E aí,
eu peguei e falei assim, quer saber? Vou sair dessa fila aqui, eu vou na fila do lado pra ver se o rapaz do lado tem alguma solução. Batata. Fui ali na fila do lado, o rapaz simplesmente falou assim, me dá seu passaporte que eu preciso colocar seus dados direto no sistema porque estrangeiro não tem como usar o sistema. Eu falei, pronto, resolveu. 2 minutos. Então tá vendo, tudo depende muito de quem você pega. Outro exemplo que eu vou falar pra vocês, que também deixa as pessoas muito bravas, tá? Olha só que bonitinho. Aqui agora tá tendo bastante esses negócios assim, ó. Tipo de food truck. E outro exemplo assim, que meu amigo passou por esses dias, essa situação, foi que ele, quando ele foi sair de casa, ele abriu a porta e começou a falar um negócio que não podia sair, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele olhou, viu que tinha uma câmera apontada para o apartamento dele, e aí ele falou assim, gente, que é isso? Aí ele foi lá, saiu do apartamento dele, óbvio, né? E foi lá na administração reclamar, tem uma câmera na minha porta, tá falando lá que eu tô em quarentena, mas ninguém, nenhum órgão da saúde veio aqui falar que eu não posso sair de casa, ninguém me explicou nada. Enquanto ninguém me explicar nada, eu não vou ficar em quarentena. Aí a administração do prédio falou pra ele, não, porque você tem que ficar, se a câmera tá aí, você tem que ficar até eles tirarem a câmera, tem que esperar, não sei o quê. Aí ele falou assim, não vou ficar enquanto não tiver uma explicação. Foi, tentou buscar a explicação. No final das contas, sabe o que era, gente? Colocaram a câmera e o sensor na porta errada. Quem tinha que ficar de quarentena era o vizinho dele, e aí acabaram colocando na câmera errada. E se eles tivessem simplesmente aceitado a situação, tá bom, vou ficar lá em casa até esperar alguém tirar de lá, eles nunca iam sair de quarentena porque não era eles. E eles falaram que a bendita da câmera tá lá até hoje. Então assim, tem certas coisas que são erros humanos que deixam bastante pessoas bravas, tá? E toda cidade tem uma regra diferente. Por exemplo, aqui em Shenzhen é muito mais flexível do que Beijing. Então assim, gostaria também que vocês entendessem que a minha realidade aqui em Shenzhen é totalmente diferente da realidade de Beijing. Então muitas das coisas assim que eu provavelmente vou falar são coisas que acontecem no meu dia a dia. Por exemplo, nosso amigo, a esposa do nosso amigo voltou de outra cidade e em teoria ela tinha que ficar 5 dias trancada em casa, em lockdown, em quarentena, para poder fazer todos os testes direitinho para ela poder andar pela cidade. Aí ele falou assim, mas eu tô indo levar o filho no colégio, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas como que você pode sair? Aí ele falou assim, não, mas é só ela que precisa ficar em quarentena. Eu falei assim, mas como assim? Vocês não moram juntos? Em teoria não teria que ser os dois? Então assim, tem muita coisa assim que aqui em Shenzhen eu acho que é diferente de outras cidades. Por exemplo, na hora também de fazer quarentena, a Shenzhen não tá mais fechando o prédio inteiro. Eles acham a pessoa que teve o close contact, né, que eles falam, e aí eles deixam aquela pessoa em quarentena, testam ela, e se acaso der negativo, eles não fecham o prédio inteiro. Se acaso der positivo, aí eles fecham o prédio inteiro para poder testar todo mundo. Nossa, olha só, que trabalheira, gente. Eles estão, acho que agora, colocando alguns enfeites aqui. Uau! E tá ficando bem bonitinho, né? Pro ano novo chinês! O coelhinho aqui, ó, que é o ano 2023, é coelho. Ó, gente, eu tô quase chegando ali no nosso escritório, é bem ali na frente. Daqui a pouco eu tenho que desligar pra falar com vocês e eu continuo depois se a casa chegar ali, porque eu preciso mostrar o código também. Mas enfim, são essas pequenas coisas que deixam a gente um pouco irritada no dia a dia. Mas assim, pelo menos eu entendo que isso, às vezes, esse tipo de situação eu passo por causa do funcionário em si, né? Esses negócios de o pessoal não deixar a gente entrar porque a gente não consegue escanear o negócio. É um pé no saco. Às vezes a gente só tem aquela entrada para poder entrar, a gente fica nesse tipo de situação. E várias outras situações. Por exemplo, agora que tá um pouco mais rígido, a gente tem que fazer teste de Covid todos os dias. E
perde um tempo já. Imagina você ter que ficar todo dia saindo de casa para poder ir lá, ficar na fila. Você tem um monte de coisa para resolver e aí você tem que ficar nesse tipo de situação. Você vivendo esse tipo de vida, sei lá, uns 3 anos, você se cansa um pouco. Calma aí que eu preciso ler esse código aqui para mostrar pro rapaz e eu já volto. Gente, antes de continuar, deixa eu só mostrar que legal pra vocês. Aqui tem esse elevador e aí você registra primeiro o rosto. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Não? Calma aí. Acho que... acho que a câmera estava na frente do meu rosto. Vocês viram? E ali, ó, já mostra que elevador a gente tem que pegar. Eu não prestei atenção. Acho que é esse aqui, ó. Gente, ali no elevador mostra o andar que a gente tem que ir e a gente não pode ir em outro andar que o rosto não esteja registrado. E aí, gente, eu sei que algumas pessoas vão até perguntar, mas e as benditas das vacinas e tudo mais? Vocês sabem que vacina não cura e não deixa a pessoa totalmente imune, ela diminui as suas chances de vocês pegarem. E aqui na China tem muita gente, tá, gente? E eu, por exemplo, eu tomei 2 doses, eu precisava tomar a terceira, mas quando eu marquei a data, eu não tinha prestado atenção e faltava 5 dias para poder tomar a vacina. Para poder dar os 6 meses, né? Era isso? E aí, depois disso, eu acabei ficando muito ocupada e tudo mais, e eu acabei não tendo tempo de tomar a bendita da terceira vacina. Aí, até comentei com meu amigo chinês, falei assim, ó, quantas vacinas você tomou? Ele falou assim, tomei uma só. Eu falei, vamos lá tomar então, junto? Aproveitar, e pelo menos um incentiva o outro. Aí ele falou assim, ai, não vou não. Eu falei assim, por que você não vai? Aí ele falou assim, porque dói muito. Ele falou assim, você quer que eu tome um negócio que dói meu braço? Eu falei assim, mas tem que tomar, né? Aí ele falou assim, não vou tomar não. Deixa quieto que depois quando eles desenvolverem uma outra vacina, eu tomo aí também. Eu falei assim, então, tipo, tem esses pequenos perrengues da vida, né? Uma das coisas que as pessoas reclamam, e antes de elas saírem falando, elas não pensam de como que a China é populosa e é aglomerada, ó. Não é como os outros países. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu tô? Prédio. E não são prédios baixos. Por exemplo, aqui onde eu moro, cada prédio tem 53 andares. Nesse condomínio aqui, ó, já vive pelo menos umas 8, 10 mil pessoas. Então, quando as pessoas falam de manifestação, de protesto, essas coisas, geralmente eles acontecem em lugares pontuais, onde acontecem esses lockdowns mais rigorosos, como eu falei pra vocês, esses abusos de restrição. E aí, imagina só, um condomínio desse aqui, ó, inteiro já faz um protesto, já parece muita coisa porque é muita gente. E aí, ó, vou mostrar pra vocês que aqui ainda não é tão cheio porque a gente ainda não tá na parte principal dessa comunidade. Mas olha já o tanto de gente que tem aqui. Então, assim, é difícil a gente pegar e comparar com os outros países, porque nenhum país é tão aglomerado como aqui. Fora isso, tem a parte da cultura também, né? Que eles têm, como chama? Eles têm algumas coisas diferentes, como por exemplo, na hora de comer. Aqui na China eles têm costume de vocês pegarem do prato principal com o próprio palitinho. Então assim, é muito mais fácil de espalhar qualquer doença, porque qualquer pessoa que estiver doente vai colocar o palitinho com a própria saliva ali no prato principal e outra pessoa vai comer. Tem aquela questão de também, muitos deles antigos ainda acreditarem que você não pode ficar guardando as coisas ruins no corpo, então eles gospem por aí. E essas pequenas coisas, que são costumes culturais, não tem em outros países. Então, essas coisas também vai afetando um pouco a situação daqui. Por isso que precisa ter um certo controle. Já está tendo uma flexibilização aqui na cidade. Esses tipos de pontos de teste de Covid já estão desaparecendo. Muitos já foram desativados. O que eu acho que talvez não seja uma coisa... É uma coisa boa e não é ao mesmo tempo, porque alguns lugares ainda vai exigir que você faça o teste. E aí você não vai ter mais o teste perto da sua casa, de graça. Você vai ter que começar a ir no hospital e vai ter que pagar do seu próprio bolso. Olha o tanto de gente aqui, ó. E aí, voltando aquele negócio. Aqui na China tem muitas regras mesmo. Só que a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que elas não seguem muito a risca. Então, por exemplo, é muito comum de você entrar num elevador e as pessoas entrarem fumando, cuspindo no chão. Eu perguntei pro meu amigo o que ele achava, que se esse negócio da flexibilização ele achava que ia ser uma coisa boa ou ruim. E ele falou isso pra gente, que ele achava que tinha que exigir um
teste pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque ele achava que as pessoas daqui não estavam preparadas para não fazerem teste nenhum por conta da questão de higiene e a questão cultural. E, gente, vocês podem ver que já tem uma flexibilização aqui em Shenzhen. Por exemplo, nesse shopping aqui, a gente não precisa mais escanear nada. Vocês podem ver que aqui na porta, ó, não tem mais o QR Code pra gente poder escanear. E alguns lugares estão assim. Obviamente, como eu falei pra vocês, tem ainda pessoas que administram negócios que vão estar com medo de acontecer alguma coisa. Então, eles não vão tirar, vão continuar sendo rigoroso como era antes. Mas vocês podem ver, ó, que realmente não tem mais nada, ó. Tá vendo? Só que aí que volta aquele negócio, né? Tipo, independente do que a China decidir, libera, deixa rigoroso, sempre vai ter esses outros países querendo reclamar, querendo colocar defeito na China. Uma das coisas que eu falo assim, que as pessoas elas nunca pensam nessa parte da China como se fosse um negócio. Vocês sabem que a China tem 1,5 bilhões de pessoas e olha o tamanho do mercado. Todo mundo quer pegar o mercado da China. Por que eles querem que a China abra tanto? Você acha que não tem interesse nenhum? Fora isso, gente, todo mundo fica reclamando, é porque a China tá construindo um monte de hospital, olha, um monte de prisão, isso, aquilo. A China tá fazendo tudo isso para proteger a própria população. E mesmo assim é criticada. Vocês sabem também que fazer essa parte de teste, apesar de ser um saco de a gente ficar fazendo todo dia, sai muito mais barato deles fazerem esses montes de testes do que eles ficarem criando hospitais para ficar tratando as pessoas. Apesar do tratamento ser pago pelas pessoas, ainda sim sai muito mais caro você ser tratado, você ser internado, você tem que pagar um monte de remédio, médico e tudo mais, do que você simplesmente fazer o teste lá e falar assim, olha, tá ali positivado, é melhor você ficar de olho. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que pensar antes de sair criticando, repetindo o que as outras pessoas falam. Olha, aqui até o prédio liberou, não sei se vocês lembram dos outros vídeos, que eu falei que a gente tinha que ficar pegando as coisas aqui, que os entregadores não podiam entrar. Ó, até aqui eles já liberaram. Gente, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, nesse restaurante vocês têm que estar com o código, como chama? Atualizado em menos de 24 horas. Se estiver mostrando que está mais, vocês não podem entrar. E aí eu vou mostrar para vocês outra situação, que aqui nesse outro restaurante também está mostrando. Na verdade, todos os restaurantes aqui dessa área estão mostrando esse papel, que aqui, ó, por exemplo, só pode entrar 50% da capacidade do restaurante, não pode ter mais do que isso. Então, como a situação do Covid está um pouco, como que eu posso falar, gente? Tá aumentando os casos aqui na cidade, aí eles estão começando a fazer essas coisas assim. E aí volta aquela história, gente, tipo assim, muitas pessoas ficam falando do que a China tá fazendo, reclamando de toda essa rigorosidade e tudo mais, mas tipo assim, e se de repente a China falar, vamos abrir, vamos deixar esse negócio de fazer teste, esquece esse negócio aí de ficar fazendo lockdown e tudo mais, e vamos deixar todo mundo pegar para todo mundo ficar mais forte. Mas e se nesse tipo de brincadeira, nesse tipo de coisa que eles fazem, abre tudo aqui, as pessoas acabam pegando e começa a acontecer que nem aconteceu no Brasil. Uma nova variante mais forte aparece. O que essas benditas pessoas falariam? Elas iam falar assim, não, mas acontece mesmo? Fazer o quê? Ou elas iam falar assim, tá vendo? China inventando mais um vírus, não sei o quê, blá, 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 esse monte de história toda. Então, tipo assim, gente, é complicado. É fácil reclamar da situação, é fácil apontar o dedo, é fácil dizer que poderia ser feito de 1000 e outras maneiras, mas o futuro é incerto. Todas as precauções que pode estar tomando, eles estão fazendo. Opinião Simi agora, deixando parte de explicação, acredito que eles deveriam atualizar as medidas de prevenção. Eles atualizaram agora, inclusive a gente recebeu uma notificação que agora em novembro eles fizeram a nona upgrade dessas medidas, mas eu acho que eles ainda têm que pensar em muitas coisas, porque eles têm que entender que nem todos os funcionários eles vão fazer daquele jeito correto. Ainda tem aqueles funcionários com cabeça dura e falar assim, não, vou fechar todas as medidas das portas, ninguém sai, ninguém entra e pronto, pelo menos assim as coisas não vão sair de controle e eu não vou perder meu emprego. Então,
eu acho que eles têm que pensar nessas coisas assim e começar a tomar algumas medidas, serem um pouco mais flexíveis, talvez, nas regras que eles estão fazendo para os dias de hoje, porque a gente não está mais em 2020. E talvez incentivar o pessoal a tomar mais vacina, mesmo que doa. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês quiserem, não esqueçam de vocês checarem os outros vídeos, porque eu estou mostrando várias outras cidades que a gente tem viajado por aí. E tem bastante lugar bem bonito, principalmente na Mongólia, que é um lugar totalmente diferente, zero tecnologia, mas vamos dizer assim, que é muito mais natureza do que prédio, do que aqui onde eu moro, gente. Até a língua de lá é totalmente diferente, o dialeto, e o rosto do pessoal que mora lá também é diferente. Se você olha assim, não parecem chineses. Eu achei bem interessante toda a parte da cultura de lá. E tudo isso vocês podem ver nos meus vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!